Liberdade ou morte? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Você também. Agora, a vida espiritual, não há liberdade se nós não formos levados à morte. Sem a morte da natureza, do pecado, ninguém tem vida livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do império das trevas. Porque o Senhor Jesus Cristo nos transportou, nos transplantou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas para o reino da luz. Ele nos libertou quando, na sua morte, ele nos atraiu. E na sua morte, nós fomos mortos para o pecado, conforme Romanos 6,11, ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não há vida livre sem que percamos a nossa vida escrava, dominada pelo pecado. O pecado nos escraviza e o pecado trata-se da nossa natureza. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte, separação de Deus. Passou a todos os homens porque todos pecaram. E porque todos pecaram e já nasceram pecadores, todos são escravos do império das trevas. O Senhor Jesus Cristo, como Senhor da glória, ele, Filho de Deus, se encarnou e veio até nós e nos atraiu todos os que estavam escravos, dominados, condenados por causa da natureza do pecado. Olha o que diz Romanos 6, versículo 22. Agora, depois que vocês foram mortos para o pecado, seu velho homem foi com ele crucificado. O grande libertador, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado, do império das trevas, de uma vida condenada, de uma vida que vive somente para si e não tem a alegria, não tem paz, sempre escravo, mesmo dizendo que tem toda a liberdade do mundo, mas continua escravo. O nosso velho homem, esse que é portador da natureza do pecado, foi com Jesus Cristo crucificado. Ele diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não sejamos mais escravos, não sirvamos mais o pecado como um verdadeiro escravo. E quem morreu justificado está do pecado. Morte para a liberdade. Sem a morte do pecador, da natureza do pecado em Cristo, não há liberdade. Só existe escravidão. Um certo amigo meu, pastor, estando numa reunião, e ali chegou uma bela moça e diz assim: pastor, o senhor quer um cigarro? Ele disse: não, agradeço, muito obrigado. Aquela moça diz assim: o senhor é escravo da religião, né, pastor? Ele diz assim: moça, vem cá, vamos pensar um pouquinho.
esse cigarro está me oferecendo, eu posso fumar e não fumar. E você consegue ficar sem fumar? Quem é escravo aqui? É uma coisa que faz a gente pensar. Quem é escravo aqui? Em Romanos 6, versículo 22, a palavra do Senhor diz: agora, depois que nós cremos que nós fomos mortos para a vida condenada em Cristo Jesus, lá fomos mortos. A morte da morte na morte de Cristo. E quando fomos ressuscitados, fomos ressuscitados como justificados, perdoados, reconciliados com Deus e livres. Livres! É maravilhoso. Ele diz em Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vida livre. Feliz dia da nossa libertação da velha criatura. Porque se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Escravidão de vícios, drogas. Vícios até viciado numa Coca-Cola. Cristo é nosso libertador. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo viciado, dominado. Levanta até de madrugada para atender aquele que está te escravizando, te dominando. Quem sabe até é um sentimento que Deus não está na história, mas que te domina, está corroendo por dentro. Mas esta vida Cristo já levou lá na cruz. Se você crê, a palavra está bem perto da tua boca. Com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque você também foi ressuscitado com ele, tendo uma vida livre. Uma vida livre para escolher a quem servir e de quem ser servo. Servo do Senhor Jesus Cristo ou servo do pecado? Nós morremos para a servidão do pecado. Fomos ressuscitados para sermos do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E suficiente ainda. E pertencendo agora ao reino de Deus. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode nem entrar no reino de Deus. Mas se fomos incluídos no reino, porque nascemos de novo, ganhamos uma vida livre para participar, para usufruir, para viver prazerosamente no reino de Deus, para a glória de Deus. Somos livres! Livres! Amém?